Olá, começa agora mais um programa da Web TV CREA Minas e nessa edição a gente traz uma entrevista especial com o presidente Jobson Andrade, que fala sobre a Resolução 1048 e tem ainda o show de viola no lançamento do DVD da dupla Chico Lobo e Pedro Mestre, trabalho que tem o apoio do CREA Cultural. É agora, fique com a gente. No mês passado, foi publicada a Resolução 1048, que esclarece a sociedade sobre as atribuições dos engenheiros, dos agrônomos e dos demais profissionais da área técnica, tanto de nível médio quanto superior. O assunto gerou uma série de dúvidas e, para explicar tudo para a gente, eu recebo agora o presidente do CREA Minas, Jobson Andrade. Jobson, prazer tê-lo aqui. Então, Jobson, fala para a gente da importância dessa Resolução 1048. O que ela vem esclarecer? Como você mesmo já disse, né, a importância dela é o esclarecimento de fato, né? Ela não está criando nenhuma nova disposição com relação às atribuições dos profissionais, mas ela está consolidando todas em função da nossa legislação, dos acúmulos que o sistema, né, tem a respeito de atribuir os diversos profissionais, as diversas modais de engenharia e agronomia, né? Então, essa é a função maior. E fazer disso é um documento simples que possa, inclusive, ser muito facilmente compreendido por qualquer pessoa, qualquer órgão, qualquer instituição, ou seja, a finalidade maior da 1048 é clarear, esclarecer, né, as atribuições e competências dos profissionais de engenharia e agronomia, né, em todo o Brasil, para toda a sociedade, todos os órgãos e instituições, de maneira simples. Né? Nós queremos dizer o que os nossos profissionais estão aptos a executar de serviços para a sociedade. Antes dessa 1048, da resolução, estava existindo assim, uma demanda no CREA, de algumas dúvidas, gerando alguns conflitos? Sempre existe, né? Cabe ressaltar que as atribuições de uma profissão são definidas em lei, da mesma forma que a lei é que cria os conselhos, lei federal, não é? É claro que a lei ela vai remeter à possibilidade de resoluções que cada conselho tem para normatizar o exercício profissional também daqueles que são os profissionais ali registrados, né? Então, nós tivemos a resolução 1010 que tentou avançar no sentido dos conflitos de atribuições, não conseguiu, foi suspensa. Temos outros decretos, são vários, né, para diversas modais. Né? E temos a legislação 5.194, que daí deriva a nossa competência de atribuir aos nossos profissionais uma capacidade de exercício profissional no mercado. Como são definidas essas atividades, essas atribuições? Como é que isso é feito? Olha, veja bem, né? No caso da engenharia, o CREA está aqui agora com 80 anos, então temos toda uma história que começa lá com engenharia militar, depois ela se transforma também em engenharia civil e outras profissões que dali derivaram, agrimensura, eletricidade, mecânica, tantas outras, né? Isso ocorre em função do tempo, da demanda e do conhecimento tecnológico que vem avançando, né? Então, quando a gente multiplica essa raiz, esse universo, né, conhecimento universal de física, de química, para diversas modalidades, nós precisamos entender o que cada um faz, o que cada um realiza, mas é a lei que diz, né? É um sistema mais ou menos assim, a lei diz, olha, estão aptos a desempenhar um papel para a sociedade, a prestar um serviço técnico, aqueles que têm um conhecimento encadeado e que seja um conhecimento mais adequado para prestar com segurança, com qualidade, né? Um conhecimento mesmo, um determinado serviço. Então, existe uma análise curricular, uma análise dos projetos pedagógicos, para que então, dentro daquilo que é o trabalho do conselho, atribuir a cada novo profissional, e isso é cada vez mais recorrente, cada vez nós temos mais profissões, nós temos mais especialidades, demandas, né? Claro, especialidades, né? Tecnologia tem caminhado a passos largos em progressão geométrica, né? E também as demandas da sociedade, com o aumento das populações, também com a inserção das pessoas no mundo todo, no sistema econômico, produtivo e de consumo também. Então não cabe a um conselho dizer essa atribuição é específica do profissional ligado a esse conselho. Isso não compete aos conselhos. Não, específica sim, exclusiva não. Porque o conselho, nenhum conselho pode dizer nada a respeito das atribuições
de um outro conselho ele não conhece, né? Eu conheço, por exemplo, o engenheiro químico, eu quando digo CREA, né? Nós conhecemos bem a atividade da engenharia química, né? A atividade do químico compete ao conselho de química. E é claro que essas duas atividades, apesar de diferentes, em alguns pontos elas compartilham, né? Elas conversam. Então são profissionais que em algum momento fazem serviços parecidos, similares e até iguais. E cada conselho que regulamenta isso. Eu queria destacar um fato. Veja bem, o conselho não existe para fazer defesa de mercado do profissional. Muito ao contrário. Existe para fazer a defesa da sociedade. Essa é a função pétrea legal de todos os conselhos, não só do CREA. Né? Então, como que o conselho é instrumentalizado pela lei para fazer essa defesa? Na realidade, é exatamente essa questão, é a análise do conhecimento para que ele aporte na sociedade o melhor profissional, aquele que garanta às pessoas segurança em todos os níveis pelo serviço do profissional. Então é temerário se algum conselho, por exemplo, digamos assim, dá atribuições a um profissional sem uma análise detalhada e sem a segurança que ele está instrumentalizado com os melhores conhecimentos. Porque assim, se um conselho assim o fizer, ele coloca em risco toda a sociedade, né? Porque ele coloca um profissional que não tem o melhor conhecimento. Nós no CREA cuidamos das atribuições profissionais como o maior patrimônio que temos. Então, quando nós colocamos um profissional com determinada atribuição no mercado, nós temos a garantia que ele passou por uma universidade, ele tem os melhores conhecimentos que a ciência poderia aportar a ele naquele momento. Depois, o exercício profissional é uma outra coisa. Né? O engenheiro profissional ele é uma pessoa também, é uma pessoa humana, com falhas, com características, também com possibilidade de novos aprendizados, de conquistar novas atribuições. É um complexo como todos nós. Pode crescendo nessa área, né? Agora, também tem uma questão, é o sombreamento. Algumas profissões, elas vivem um pouco isso. Queria que você explicasse um pouco isso. Dentro do CREA, nós temos diversos títulos. Nós temos engenheiros civis, os eletricistas, nós temos os agrônomos, nós temos os técnicos, nós temos os mecânicos, químicos, agrimensores, os novos que estão chegando, os engenheiros de produção, essas novas profissões que aparecem agora, o de meio ambiente, o de mobilidade, temos os geógrafos, né? Todos estão lá dentro. Então, a engenharia é parte da ciência, né? E como eixo principal, ela tem diversos conhecimentos que são comuns a todas essas profissões. Então o CREA tem câmaras especializadas que são reunião de conselheiros, reunião de conselheiros de cada modal para poder exatamente estudar, negociar, fazer o entendimento conjunto e definir aquilo que um tem de atribuição, o outro tem de atribuição e ambos têm de atribuições comuns. Então, o conselho faz isso lá dentro, em relação a todas as profissões que estão lá. Mas nós não fazemos isso em relação a outras profissões de outros conselhos, a não ser, é claro, que haja um convênio, que haja uma resolução mútua entre as partes, né, onde um conselho diferente do CREA se reúne para poder fazer a mesma atividade que fazemos dentro do conselho que acabei de te explicar. Então, assim, esse papel do CREA é muito importante, né? De estar sempre atento a essas coisas, essas dúvidas, e esse trabalho de estar informando o que você está fazendo com a gente aqui, ajudando a esclarecer esses pontos, né? Exatamente. O CREA tem como função a defesa da sociedade e faz isso praticamente por duas ferramentas. Primeiro, esse patrimônio, é de saber atribuir o profissional a qualificação que ele tem para o seu exercício. E depois de fiscalizar o exercício da profissão. De vez em quando eu tenho visto na imprensa alguém dizer assim, olha, houve um desabamento, o CREA chegou depois. Mas de fato o CREA chega depois, porque o CREA não fiscaliza a qualidade, não fiscaliza a atuação do profissional no momento que ele está no seu exercício. Nenhum conselho faz isso. Imagina se o conselho de medicina colocasse um médico para cada médico que estivesse fazendo uma cirurgia. Não, o médico está fazendo uma cirurgia, o conselho está lá fiscalizando para ver se aquele procedimento é correto. Isso não existe. Não é verdade? Não é assim que funciona e o CREA também não. Então, um empreendimento ele pode estar suscetível a vários equívocos. Pode não ter um profissional lá, o proprietário pode não ter contratado um engenheiro, pode ter alguém em exercício ilegal, alguém que não tem atribuição, está fazendo uma atividade que não pertence a ele, né? E pode também ter a falha de um profissional de engenharia.
que pode ocorrer, né? E, obviamente, esse sinistro vai acontecer. O que o CREA fiscaliza? Se no início daquele empreendimento lá tem um engenheiro. O que ele faz, a lei já diz, né? Ele tem competência para fazer porque passou para a universidade. Depois, se ocorre um sinistro ainda assim, aí tem que apurar a responsabilidade civil e criminal. Já para a gente encerrar, se alguém tiver alguma dúvida ainda sobre esse assunto, é só procurar o CREA, né? Não deve ficar aí tendo dúvida, tendo esse sombreamento aí no sentido de ter uma dúvida com relação ao próprio trabalho, né? É verdade, o CREA está presente hoje em todo o estado de Minas Gerais, em 76 cidades, do ponto de vista físico, com escritórios, inspetorias, né? E também temos o nosso portal, temos os telefones, é muito fácil entrar em contato com o CREA, nós estamos à disposição lá para atender quaisquer dúvidas que a sociedade, os nossos profissionais tenham. Ok, então muito obrigada pela participação aqui no programa. Eu que agradeço. Bom, gente, confira agora algumas oportunidades no mercado de trabalho. Em Varginha, no sul de Minas, vaga para engenheiro civil com especialização em gestão de projetos ou certificação PMI. O candidato também precisa ter experiência com projetos de infraestrutura urbana, projetos complementares para obras de edificação, fiscalização e supervisão de obras. Interessados podem enviar currículo para o e-mail pessoal@consominas.com.br. E em Diadema, no estado de São Paulo, oportunidade para técnico de refrigeração e climatização com certificado. É exigida experiência mínima de 3 anos na carteira de trabalho e carteira de habilitação categoria B. Informações por e-mail ou telefone. Não saia daí, no próximo bloco tem Encontro de Violas aqui no programa, um projeto com apoio do CREA Cultural. Eu volto já. Quem pensa diferente merece uma instituição financeira diferente. Como o Sicoob, por exemplo, que tem tudo que um banco tem, só que com muito mais vantagens. Já somos mais de 2 milhões de associados. O associado é dono e participa dos resultados. Conta com mais de 2.000 pontos de atendimento em todo o Brasil. A cada dia, mais pessoas preferem o Sicoob. Pense diferente você também. Faça parte do Sicoob. O seu bem-estar é o que importa pra gente. O futuro é o nosso presente. Pra você prosperar em todo o Brasil, o profissional do CREA pode contar com a mútua pra sua vida melhorar. O caminho mais seguro entre você e o seu futuro começa na mútua. É só se associar. Inovar na busca de transformações. Planejar, desenvolver possibilidades, executar. Multiplicar sonhos e construir novas realidades. A engenharia é a realização de tudo que imaginamos, até mesmo nas coisas mais simples. CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos de volta com o quadro CREA Responde. A pergunta é: a data de envio da lista de formandos ao Conselho pelas universidades influencia no prazo de entrega do registro? A expedição do registro de um profissional é condicionada à confirmação na listagem fornecida pela escola. Esta confirmação ela se faz necessária tanto para o CREA como para a escola para coibir a apresentação de diplomas falsos. Caso a escola não apresente essa relação em tempo hábil, logicamente haverá sim um atraso na expedição do registro, alheio à vontade do CREA. É hora das dicas de eventos e cursos da nossa agenda. Confira. Quem busca esclarecimentos sobre a NBR 15575/2013 não pode perder um encontro de capacitação que acontece de 21 a 29 deste mês no Hotel Boulevard Plaza, na Savassi. Os participantes vão saber mais sobre como criar e avaliar projetos em conformidade com a NBR. A programação completa está no site da 7 Cursos. O telefone de contato é o 3261-1565. E entre os dias 19 e 22 de novembro, a cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, vai sediar o 28º Congresso Brasileiro de Agronomia, Segurança Alimentar e Nutricional. O evento é o mais tradicional do segmento, promovido desde 1935.
O Centro de Eventos Pantanal será palco desta edição, que deve reunir 2.000 participantes. Informações no site do Congresso ou pelo telefone 3315-3052. O código de área é o 65. Um show de viola na capital marcou o lançamento do DVD da dupla Chico Lobo e Pedro Mestre. O trabalho, uma mistura de Brasil e Portugal, ganhou reconhecimento do público e do CREA Cultural, que apoiou o projeto. O primeiro encontro entre os violonistas aconteceu há quase 8 anos e foi em Portugal que começou este intercâmbio cultural. Eu já tinha ouvido a viola caipira, já tinha vindo ao Brasil, já tinha presenciado uma outra realidade. Eu participei no Festival de Trovadores e Repentistas, onde a viola acompanha o repente, que é uma realidade de improviso parecida com a nossa, e despertou-me curiosidade em saber que havia um músico brasileiro que tocava a viola caipira em Portugal à procura da nossa viola. E a partir daí ficámos em contacto constante. Depois desse encontro, o Chico convida-me a assistir ao concerto dele, ao show dele em Serpa, e convida-me também para subir ao palco, porque entretanto ele leva a minha viola e ele convida-me para subir ao palco, e onde, de improviso, juntámos o som dos dois instrumentos, das duas nossas violas. Elas já se conheciam e reencontraram-se outra vez. A união entre a viola caipira do mineiro Chico Lobo e a viola campaniça do português Pedro Mestre é que deu início à parceria da dupla. O resultado é o novo DVD dos músicos. É um DVD de duplo conteúdo, onde a gente tem o espetáculo, o show Encontro de Violas, que nasceu nesses 7 anos de amizade, mas a gente quis ir mais além. A gente quis então fazer um documentário, onde esse documentário mostrando a realidade da minha relação com a viola caipira no Brasil, no sertão de Minas, e a relação do Pedro Mestre com a campaniça nas planícies do Alentejo, justamente para que as pessoas tivessem a noção do porquê 7 anos de amizade, porquê o interesse meu em conhecer a cultura da viola campaniça, que é a viola portuguesa, uma das violas portuguesas que originaram a nossa viola caipira, chegaram aqui na época da colonização, e o interesse do Pedro em ver a cultura da viola caipira. Então, 7 anos de amizade, 7 anos de troca, de partilha entre as culturas portuguesa e brasileira através das cordas da viola estão presentes nesse DVD. O lançamento do DVD foi marcado por uma bela apresentação no Espaço Cultural do CREA Minas. O show se baseia no espetáculo que a gente já vem fazendo há alguns anos. Músicas tradicionais do Alentejo, músicas que eu compus em Portugal, já bebendo dessa fonte, desse relacionamento com Pedro Mestre. Causos que a gente conta também, brincadeiras. É um show muito alegre. O teatro ficou lotado e o espetáculo arrancou aplausos da plateia. O trabalho contou com o apoio do CREA Cultural, que possibilitou este reencontro entre as culturas portuguesa e brasileira. A nossa ideia é sempre fazer parcerias com as pessoas, com entidades de toda a natureza, de tal maneira que o projeto tenha uma participação dessas pessoas. No caso do Chico Lobo, por exemplo, nós ajudamos não só com recursos, mas sobretudo com o apoio de que ele necessitou aí várias vezes para poder levar a cabo a gravação do DVD que ele terminou. A gente tem o carimbo, né, a marca do CREA, uma instituição tão respeitada em Minas Gerais, apoiando culturalmente esse projeto. Para nós é uma honra muito grande. Mas o destino é cruel, carregou ela de mim, foi-se embora por amor, pras lonjuras do sem fim. Foi-se embora por amor, pras lonjuras do sem fim. Hoje o destino é cruel, carregou ela de mim. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.